Boa noite. O Roda de Entrevista de hoje, dando sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com os reitores das principais instituições de ensino do estado de Goiás, recebe o professor doutor Orlando Afonso Vale do Amaral. Ele que é o reitor da Universidade Federal de Goiás e vai falar um pouco para a gente como está a situação da Federal hoje, questão de recursos, ampliação de cursos, transformar os campos de Jataí e de Catalão em universidades, enfim, assuntos pertinentes à questão da Universidade Federal de Goiás. Reitor, boa noite, um prazer ter o senhor aqui com a gente para falar sobre a nossa Universidade Federal de Goiás. Boa noite, Enzo. Boa noite, Thaís, Givaldo. Prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, como o reitor adiantou, ajudando a gente aqui nessa conversa, o Givaldo Corsini, ele que é mestre em comunicação, doutorando em história, aluno lá da UFG e que conhece bastante de educação, já esteve com a gente aqui algumas vezes. Givaldo, prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu de estar falando com vocês, falando com o reitor, né, e com os colegas aqui da bancada e também com o público, né, que para mim é importante essa oportunidade. Muito obrigado. E também a colega jornalista Thaís Lobo, que trabalha muito com a área de educação, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado, Thaís. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos começar com a pergunta, eu acho que mais óbvia do momento, reitor. A quantas andam as finanças da Federal? Como é que está a situação financeira, corte de recursos, crise econômica, recessão, enfim? Está dando para deixar as contas em dia? Não, não está, assim, de forma muito direta, né? Mas essa é a pergunta que talvez eu tenha escutado mais vezes ao longo desse ano, mas dos últimos anos, eu diria. Desde 2014, a Universidade Federal de Goiás, as universidades federais brasileiras, vem sofrendo cortes nos seus orçamentos e nesse ano a situação se agravou um pouco mais porque o orçamento que foi definido para as universidades ainda no ano passado, ele é menor do que o orçamento de 2016, nominalmente. Então nós temos em 2017 um orçamento que é menor do que o 2016. De quanto para quanto? Tem de cabeça? Pelo menos 6,7% menor em termos nominais. Então, se você incluir ou acrescentar a esse percentual a inflação do período, o IPCA, de uns 6% ou 7%, você vai ter uma diferença de orçamento da ordem de 12% ou 13%. Então, isso é muito drástico, é muito duro, para um orçamento que já era insuficiente. Mesmo no ano passado, a universidade, com o orçamento que recebeu, não foi capaz de honrar todos os seus compromissos. Nós ficamos alguns meses em aberto, com as contas em aberto, e pagamos com o orçamento de 2017, que é menor do que aquele. Então, certamente, nesse ano, em algum momento do segundo semestre, talvez mais no início do segundo semestre, nós nos encontremos na situação de não ter recursos para honrar todos os compromissos da universidade. O ano passado a faculdade chegou até a ter energia cortada, né? A gente teve um problema com a CELG. Essa situação pode voltar a se repetir esse ano? Eu espero que não, Thaís, mas pode acontecer, porque no ano passado nós ficamos também em dívida, em débito com a CELG. A conta de energia da universidade é a nossa maior conta. É uma conta da ordem de 1,5 milhão mês. Então, é uma conta muito alta no ano. E nós não tivemos orçamento suficiente para fazer todos os pagamentos. Então, nós tivemos que renegociar a nossa dívida com a CELG no final do ano passado. A parcelamos e estamos pagando parcelas do ano passado, juntamente com as faturas desse ano. Então, essa é uma situação que pode acontecer de novo. A questão do corte no ano passado foi muito pontual. Havia, sim, uma certa ameaça da CELG em cortar a nossa energia caso não fizéssemos o pagamento, e ela fez o corte na rádio universitária. Foi o único setor nosso onde houve um corte, e ele durou algumas horas, porque tão logo eu fiquei sabendo, eu fiz uma intervenção junto à presidência da CELG e a luz foi religada imediatamente. Então, esse corte não teve uma repercussão maior nas atividades da universidade. E eu espero que a gente não chegue a esse ponto novamente, muito embora o orçamento nosso
não seja suficiente, como eu já falei, para honrar todos os compromissos. Reitor, você está falando da questão do financeiro em relação à estrutura da universidade. E em relação aos alunos, tem crescido a quantidade de alunos? Então, com esse corte de verbas, existe alguma dificuldade em relação a custeio de coisas dentro da universidade para os alunos? O custeio, de uma maneira geral, está sendo muito afetado. Mas nos programas de apoio aos estudantes, felizmente não. Porque o recurso que nós utilizamos para dar o suporte aos alunos, com diversas bolsas permanência, moradia, alimentação, elas são oriundas de uma verba específica, que é de um programa chamado Programa Nacional de Assistência Estudantil, PENAES. E felizmente os recursos desse programa não foram afetados na mesma proporção. Eles também diminuíram, mas muito pouco em relação ao orçamento do ano passado, e com isso não haverá um comprometimento maior ou mais significativo dos programas de assistência ao estudante. Então, no que tange ao apoio ao estudante na forma de bolsas, não vejo nenhuma dificuldade para esse ano. E dentro desse programa também, nós estamos com várias ações, sobretudo nas regionais da universidade, em Goiás, Catalão e Jataí, onde estamos construindo, no caso de Goiás, um restaurante universitário com verbas desse programa. No caso de Jataí, um centro de convivência, que já está em execução. E no caso de Catalão, a moradia estudantil. Então, esse programa tem nos permitido desenvolver muitas ações importantes para os estudantes e para a permanência dos estudantes. Reitor, agora, falando em finanças, eu creio que a pergunta que eu faço é um problema que atinge praticamente todas as federais, mas é lógico que o senhor pode falar pela UFG. Não falta um pouco de criatividade dentro das instituições federais para gerar recursos próprios, para não depender só da União, só do Tesouro? Enzo, isso nós fazemos. Nós fazemos de várias formas. E essa é uma atividade que tem crescido na universidade nos últimos anos. É bem verdade que algum tempo atrás, ao se falar na prestação de serviço, cobrança por algum serviço, isso era quase uma heresia no ambiente universitário. A universidade tinha que ser pura, não podia cobrar absolutamente nada, e isso mudou de alguns tempos para cá. Eu diria que felizmente mudou, porque a universidade tem um enorme potencial de cooperar, de ajudar a sociedade, a iniciativa privada, o setor produtivo a resolver seus problemas, e isso é feito de acordo com projetos, com financiamentos que vêm do setor privado. Então, não temos nenhuma restrição a essa atividade e fazemos isso de várias formas. São exames que são feitos na escola de agronomia, escola de veterinária, na engenharia, testes de geradores ou de transformadores. Isso tem custo e nós cobramos por esse serviço. Cursos de especialização que são pagos na universidade, aluguéis diversos, agências bancárias, lanchonetes, todos pagam para ocupar um espaço na universidade. E prestações de serviços as mais diversas. Mas um detalhe é que nós temos um problema que tem que ser resolvido, isso eu já discuti várias vezes no MEC com o próprio ministro, que é o fato de, ao fazer uma arrecadação, a gente chama de arrecadação própria, a universidade então gera um montante de recursos e a cada ano nós fazemos uma estimativa de quanto que a universidade imagina que ela vai arrecadar ao longo do ano. Mas muitas vezes ao longo do ano aparecem novas oportunidades, digamos, um concurso que é demandado para o centro de seleção da universidade. Então, nós promovemos o concurso e recebemos por isso, para pagar as bancas, realizamos o concurso, etc, etc. Mas se nós excedemos aquela estimativa que foi feita no ano anterior, porque o orçamento é elaborado no ano anterior, o governo, nos 2 últimos anos, não tem internalizado esse recurso. Então, por mais que nós nos esforcemos para arrecadar recursos, para ajudar nesse cenário de dificuldades, nós não estamos conseguindo trazer esse recurso para dentro da universidade. Então, estamos trabalhando, prestamos serviço, arrecadamos
e aquele excedente em relação ao que foi estimado não volta para a universidade, o que é um contrassenso, porque tudo nos empurra para ir ao mercado, conseguir mais recursos, e quando fazemos isso, isso não reverte para a universidade. No máximo está servindo para diminuir a dívida do governo, mas não era essa a intenção ao fazer uma parceria com o setor privado ou com a sociedade, né? Então temos problemas a serem resolvidos do ponto de vista do orçamento da União aí, porque tudo isso vai para um bolo só, e aí caindo num bolo só, o governo adotou a estratégia de não, ao final do ano, não submeter ao Congresso decretos, como era praxe, né, de suplementação orçamentária. Então, ele não faz isso e a gente não consegue internalizar os recursos. Então, nós temos um problema que tem que ser resolvido. E a universidade, ela tem se articulado de que forma com a sociedade civil, com o público e o meio privado? Por exemplo, tem sido trabalhado com empresas, tem sido trabalhado com outros entes do governo? Como é que funciona? São várias iniciativas. Por exemplo, o plano diretor da região metropolitana de Goiânia, que envolve 20 municípios, está sendo feito por uma equipe da UFG, sobretudo do Instituto de Estudos Socioambientais. O Estado paga por esse serviço. Nós temos um Centro Regional para o Desenvolvimento da Tecnologia e Inovação, CRTI, que presta serviços os mais diversos para empresas, indústrias, mineradoras, indústria de carne, com laudos e testes baseados em equipamentos de alta tecnologia. Temos na área de veterinária, como eu falei, o hospital veterinário que atende a sociedade, cobra muito menos que a iniciativa privada, mas cobra pelos serviços, análise de leite, parceria com granjas na produção de aves. Então, temos uma série de atividades, é uma gama muito ampla de ações que a universidade desenvolve com diferentes setores da sociedade civil, da sociedade de uma maneira geral. Vamos para o nosso primeiro intervalo, a conversa está interessante, já foi o primeiro bloco, a gente volta daqui a pouquinho para falar mais da situação da Universidade Federal de Goiás com o seu reitor, Orlando Amaral. Voltamos em instantes. A roda de entrevista de hoje tem como convidado especial o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor doutor Orlando Amaral. Reitor, há quantas anda, como está o processo de desmembramento, de criação, de, digamos, independência dos campos de Jataí e de Catalão, que hoje pertencem, no caso, à sua UFG, para se transformar em universidades? Haja vista que Goiás é um dos poucos estados médios e grandes do país que só tem uma universidade federal. É verdade, essa é uma realidade que é injusta, eu diria, com o estado de Goiás, de termos apenas uma universidade. Até porque os campos, ou regionais, como chamamos hoje, que nós temos em Catalão e Jataí, são os maiores campos do interior de universidades brasileiras. Cada um desses dois campos tem da ordem de 30 cursos de graduação, da ordem de 10 cursos de pós-graduação, mais de 3.000 alunos de graduação. Cada um deles. Então, e tem uma estrutura já construída que facilita muito a criação dessas universidades, que justifica a criação dessas universidades. Em que pé que está a tramitação do processo de criação das duas novas universidades? Em 2015, então o presidente Dilma encaminhou ao Congresso uma mensagem com os dois projetos de criação dessas duas universidades. Em 2016, esse processo tramitou em várias comissões, são várias comissões que analisam o projeto, e atualmente, já de algum tempo, eu diria, ele está na última comissão. Dependendo da análise dessa comissão, que certamente será favorável, para que ele vá a plenário e seja votado. É claro que a situação, a estabilidade política, econômica, todo o cenário atual conturbado da política nacional acabou interferindo na tramitação normal desse processo, como de outros projetos também, né? Mas nós temos uma expectativa que ainda esse ano esses projetos sejam finalmente analisados
pelo plenário da Câmara e posteriormente do Senado, e que a gente possa finalmente ter em Goiás mais 2 universidades. Falando em expansão, quando começou o Reúne, a Federal ela se transformou num canteiro de obras, né, como a gente costumava dizer. Como que está o ritmo dessas obras hoje? E essa questão do canteiro de obras continua? Olha, nós tivemos, de fato, um verdadeiro canteiro de obras no período que foi de 2007 até 2014, basicamente. Nesse período, nós dobramos o tamanho da universidade, em termos de número de alunos, número de professores e em termos de área construída. Então, foi um grande momento de expansão da universidade, foi esse período de 2007 a 2014. E registre-se, eu diria que foi um ato de uma enorme ousadia do governo e nosso também de encarar esse desafio de dobrar o tamanho da universidade num período de 7 anos. Isso não é comum em nenhum lugar do mundo, né? Mas tudo isso, claro, não se encerrou em 2012, ou 2013, ou 2014. Muitas obras estavam planejadas para esse período, se estenderam um pouco mais e continuaram em 2015. Mas a partir de 2014, como eu já falei antes, os recursos diminuíram drasticamente. Então, o que nós estamos fazendo hoje, estamos fazendo muita coisa, felizmente, foi graças a uma iniciativa nossa de ir atrás de recursos adicionais ao orçamento para dar continuidade a essas obras que são necessárias ainda para a consolidação dessa grande instituição que é a Universidade Federal de Goiás. Eu vou dar um exemplo só de alguns exemplos de grandes obras, né? A maior delas é o nosso novo Hospital das Clínicas, que será o maior... Você não está parada a obra? Não, a obra não está parada, está em pleno andamento. Tem 2 empresas trabalhando, com um número muito grande de trabalhadores na obra. Será o maior hospital universitário de uma universidade federal do Brasil. Serão 600 leitos, todos SUS, integralmente SUS, para a sociedade de uma maneira geral, sobretudo para a população mais carente, né? Em procedimentos desde os mais básicos, eles são básicos, até de alta complexidade, com transplantes e etc. Os alunos do interior também vão atender nesse hospital? Não, esse hospital é o hospital escola da universidade, sobretudo para os alunos do curso de medicina em Goiânia, e o objetivo dele é formação, obviamente, mas é atendimento à população. No caso do curso de medicina que nós temos em Jataí, o modelo já é diferente. Hoje, o que se preconiza não é uma faculdade de medicina associada a um hospital. É uma faculdade de medicina integrada com a rede de atendimento. Então, o que se observa ao autorizar um curso de medicina, como o de Jataí, é se a rede instalada na região de Jataí comporta as residências e internato dos estudantes. Então, hoje é muito mais uma integração da faculdade com a rede pública e não um hospital específico. Mas voltando à questão das obras, né? Além dessa grande obra que é o hospital, o novo hospital, que é uma obra que nós já investimos na ordem de 150 milhões de reais. Então, num cenário de enormes carências, nós estamos construindo uma obra, há alguns anos já é verdade, mas uma obra que já consumiu da ordem de 150 milhões de reais. E mais importante, 100 milhões que foram investidos nessa obra, na verdade 120 milhões foram oriundos de emendas da bancada parlamentar goiana. Não são recursos do MEC, não são recursos do Ministério da Saúde, são recursos da bancada. O governo do estado tem ajudado também? Não, nessa obra não, ajuda em várias outras coisas, mas nessa obra não. Então, mas eu queria ressaltar isso porque esse é um dado importante, foi a nossa bancada que de forma unificada elegeu em 2015 para a emenda de bancada o nosso hospital e alocou 100 milhões de reais para essa obra que está sendo executada em 2016 e 2017. Mas além do hospital, temos uma grande obra que é a nova instalação, o novo prédio do campus de Aparecida de Goiânia, que é o mais novo campus da universidade. Temos obras muito importantes em Jataí, a Biblioteca de Jataí, a Faculdade de Medicina de Jataí, que está sendo construída agora, a Biblioteca de Goiás, que será inaugurada muito brevemente. Cidade de Goiás. Da cidade de Goiás, que será inaugurada muito brevemente, entre outras obras importantes que estão sendo feitas aqui em Goiânia, em Catalão, Jataí,
em Goiás e em Aparecida. Então, o senhor comentou desses campos que provavelmente vão se desmembrar, né, vão se tornar novas universidades. Comentou do campo de Aparecida. Existem outros espaços onde a universidade pode crescer e acabar recebendo novos alunos e incluindo novas pessoas dentro desse universo universitário? Olha, em termos assim, nesse momento, pensar em cursos novos que demandem recursos, seja financeiros, materiais ou de pessoal, eu diria que nós não temos um cenário muito favorável. O grande momento da expansão foi esse que eu me referi anteriormente, de 2007 a 2014. Hoje vocês têm 150 cursos de graduação. Temos da ordem de 150 cursos de graduação, da ordem de 100 cursos de mestrado e doutorado, e uma centena de cursos de especialização. Temos 26 mil alunos hoje na universidade na graduação, uns 4 mil de mestrado e doutorado. Então temos da ordem de 30 mil estudantes na UFG hoje. Mas eu diria que perspectivas de abertura de novos cursos, nesse momento o cenário é muito desfavorável. Nós não temos perspectiva de grandes voos. É sempre possível abrir um curso remanejando a força de trabalho de professores, de técnicos, para abrir um curso ou outro, mas eu diria que muito pontualmente, não um movimento do porte desse que nós tivemos no passado. Agora, falando de aumento de curso, ok, o senhor falou que medicina está com curso de Jataí, inclusive antes do programa comentou que ele está sendo bem avaliado. Agora, por que, desde que eu me entendo por gente, eu sei que medicina da Federal oferece apenas 110 vagas. Vocês recebem pressões de categoria para aumentar, para não botar mais gente no mercado? Falta estrutura? O que acontece para não ampliar aqui em Goiânia? O curso de medicina de Goiânia, que é o mais tradicional, o mais antigo do estado de Goiás, ele de fato ele oferece 110 vagas há vários anos, né? A ampliação de vagas no curso de medicina, com as instalações que nós temos hoje, ou que tínhamos no passado, tinha algumas complicações, porque ao se ampliar vagas, tem que se oferecer as condições para que esse aluno seja bem formado, que o hospital comporte mais alunos. Então a Faculdade de Medicina entendia que 110 vagas era o número que era possível de oferecer em termos de vagas no nosso processo seletivo. Mas com a expansão das universidades, com o processo de expansão, houve a possibilidade de ampliarmos esse número de vagas. Nós oferecemos essa possibilidade para o curso de medicina de Goiânia. Eles, por conta dessas razões, disseram, não, nós preferimos não ampliar. Mas consultamos Jataí e Jataí, sim, se interessou por essa possibilidade. Então, abrimos o curso em Jataí com 50 vagas. E vamos abrir, eu espero que ainda esse ano ou para o próximo ano, o curso de medicina em Catalão. Então, na verdade, nesse ano nós já temos 160 vagas para medicina, incluindo Goiânia e Jataí, e possivelmente teremos mais 50 no próximo ano com a abertura do curso de medicina em Catalão. Perfeito. Vamos para o nosso segundo intervalo. Voltamos em instantes falando com o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Orlando Amaral. Roda de entrevista desta noite tem como convidado especial o reitor da Federal, da Universidade Federal de Goiás, o professor Orlando Amaral. E a Thaís Lobo, do site Mais Goiás, está com uma pergunta para ele. Thaís. Então, reitor, eu acho que já é consenso universal de que o desenvolvimento passa pela questão da ciência e tecnologia. Mas todo período de crise, o primeiro setor a ser cortado é na ciência e tecnologia. Como é que a Federal está encarando esse período de cortes nessa área e como é que está essa questão da pesquisa na Federal? Ela sofreu esse impacto com esses cortes, com essa crise? Todos os setores da universidade, incluindo aí a pesquisa, foram afetados pelos cortes, estão sendo afetados pelos cortes. Nesse último sábado, nós tivemos no Brasil todo uma marcha em favor da ciência e tecnologia e contra os cortes no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e agora tem uma comunicação ao final também que foi agregada ao Ministério, o que foi algo também muito ruim do ponto de vista da organização do Estado brasileiro, né?
Mas as verbas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação agora foram diminuídas. E as verbas, de uma maneira geral, para financiar a pesquisa, nas várias agências de fomento, também têm diminuído. Tradicionalmente, seja no Brasil ou no exterior, a atividade de pesquisa ela não é financiada diretamente pelo orçamento da universidade. Normalmente os pesquisadores, com a sua competência, com os projetos que elaboram, eles concorrem a editais de agências nacionais ou internacionais e eles arrecadam recursos para dar suporte ao desenvolvimento das suas pesquisas. É assim que funciona. Então, a diminuição do orçamento da universidade em si não tem um impacto muito grande na pesquisa, porque ela sobrevive sem o orçamento da universidade, tradicionalmente. O problema é que as outras fontes de financiamento, às quais recorrem os pesquisadores, essas fontes também estão diminuindo. Então, algum reflexo nas pesquisas que desenvolvemos, nós teremos sim. Mas eu diria que na Universidade Federal de Goiás, nas universidades públicas brasileiras, de uma maneira geral, assim, o desenvolvimento da pesquisa tem sido marcante. O Brasil hoje está na 13ª posição no mundo em termos de produção de artigos científicos, em revistas referenciadas, né? Então, é uma posição de muito destaque. Isso graças a todo o investimento que foi feito, a infraestrutura que foi montada ao longo de décadas no Brasil, né? Mas isso precisa de ser alimentado o tempo todo, né? Não pode haver uma descontinuidade no financiamento da pesquisa, porque isso pode desestruturar grupos, desestruturar pesquisas. Mas o fim do Ciências Sem Fronteira também impactou, né? O Ciências Sem Fronteira foi um programa muito interessante, muito bom para o Brasil, eu diria, de uma amplitude enorme e que abriu a possibilidade para que alunos de graduação, sobretudo de graduação, não apenas, mas na grande maioria alunos de graduação, pudessem fazer um estágio numa grande universidade no exterior. Com bolsas muito bom valor, que davam uma tranquilidade para o estudante se manter no exterior, com possibilidade de viajar, de conhecer outras instituições, outra cultura, viver uma outra cultura. Mas, infelizmente, esse programa foi descontinuado. Nós não temos mais Ciências Sem Fronteiras. O governo agora está pensando, está elaborando, e nós estamos finalizando aqui na UFG também, um projeto de internacionalização da universidade, que é bastante diferente do Ciências Sem Fronteiras. É um projeto de internacionalização mais voltado para a pós-graduação, para uma formação mais especializada, num nível mais avançado de formação e não na graduação. Infelizmente, eu acho que o ideal seria combinar as duas possibilidades, né? Incentivando e fortalecendo, sim, o intercâmbio de professores e alunos de mestrado, doutorado, mas sem descartar a possibilidade de alunos de graduação também terem essa possibilidade. Ainda está mantido, na verdade, nesse novo modelo, ainda há essa possibilidade, mas numa escala bem menor do que essa. Fazendo essa internacionalização apenas na pós-graduação, no caso estrito sensu, eu acho que a possibilidade do, vamos dizer assim, o dinheiro investido nesse estudante voltar para a sociedade é maior do que na graduação, porque às vezes faz a graduação e a pessoa nem exercita a profissão, nem volta, né? Esse é um dos problemas do programa Ciências Sem Fronteiras. O principal deles, a principal crítica ao programa é que o acompanhamento do estudante no exterior era muito frágil, seja por parte da sua instituição de origem, seja por parte da outra instituição. Isso acabava não otimizando essa estadia do estudante no exterior, né? Então essa era uma grande crítica. Era um programa caro, obviamente, porque manter 100 mil estudantes no exterior não é barato, com bolsas e pagamento de taxas às universidades do exterior, mas infelizmente ele foi simplesmente extinto e agora o governo está elaborando um novo projeto para vigorar a partir do próximo ano. A universidade, quando se fala dessa internacionalização, ela acaba tendo duas pernas, digamos assim. Uma é levar esses alunos
para os grandes centros de produção do conhecimento, Europa e Estados Unidos, e outra é também receber alunos de outras regiões, como a África e a América Latina, assim como também desenvolver atividades nessas outras regiões. Como é que a UFG ela tem lidado com esse novo cenário, com essas regiões que acabavam recebendo o conhecimento produzido pela UFG? Nós recebemos um quantitativo de estudantes estrangeiros, sobretudo dessas regiões, da África e da América Latina. Nós gostaríamos de ter mais estudantes dessas regiões e de outras regiões também. Mas temos hoje estudantes da Europa, dos Estados Unidos, talvez um número da ordem de 100 estudantes ano que estão na UFG em diferentes estágios, em diferentes programas de formação. É muito maior do que no passado, mas ainda é muito pouco. Então, o objetivo nosso dessa gestão e com certeza de qualquer outra gestão da universidade é ampliar esse número de estudantes que nós recebemos, estudantes que saem daqui, de professores que vêm por períodos curtos ou mais longos, professores visitantes, porque é isso que vai nos fortalecer como instituição que se nivele as melhores instituições do mundo. É esse a nossa intenção como país, né? Tem instituições tão fortes como aquelas que nós temos na Europa e nos Estados Unidos. Estamos avançando, eu diria que a passos muito largos nessa direção. Mas, de novo, para não perder esse pique, né, esse passo, é preciso que os orçamentos das universidades, da ciência e tecnologia para pesquisa sejam adequados a esse momento das universidades brasileiras. Agora, reitor, nem questão de internacionalização. Vamos pegar aqui o Centro-Oeste ou o Planalto Central mesmo, né? As três instituições mais antigas e mais tradicionais, a Federal, o UNB e a PUC, a antiga católica. Nenhuma delas tem 60 anos de idade, quer dizer, não é nada em termos de história. Isso dificulta também para chegar lá fora, eu sou da Universidade Federal de Goiás, da PUC, da UNB, enfim. O sistema universitário brasileiro é, de fato, muito recente, né? Se compararmos com as universidades da Europa, e mesmo com as universidades da América Latina ou do Sul, né? A gente vai no Peru, tem universidades muito antigas, né? Mas eu diria que esse não é o maior problema. Um dos problemas para a internacionalização no Brasil é a questão da distância, em primeiro lugar. Nós estamos muito longe da Europa, dos Estados Unidos. Então, fazer uma cooperação internacional no Brasil é muito mais difícil do que fazer na França, na Itália. Os países estão ali, eles circulam de trem, de carro, de um país para outro. No Brasil isso não é possível, né? Tem a questão da língua. O Brasil é um país, nós somos falantes de uma língua só, né? A população, de uma maneira geral, e mesmo nas universidades. É uma parcela muito pequena da população brasileira, ou mesmo a população universitária, incluindo professores, que falam outra língua. Então, esse é um grande gargalo. Para fazer cooperação internacional, ele tem que se comunicar na língua do outro, né? E como o português é muito menos falado do mundo que o inglês, o português não é uma língua hegemônica, então é obrigatório, eu diria, nesse fortalecimento da cooperação internacional, que a universidade e o país como um todo, né, jogue energia, jogue recurso na formação em línguas. Em português, em primeiro lugar, obviamente, mas em língua estrangeira também. Essa formação não poderia ser facilitada se as universidades conseguissem se aproximar dos países ibéricos ou que falassem a lusofonia, que já existe uma estrutura da CLPL, né? Isso. Explico o que é CLPL da comunidade de países de língua portuguesa. Desculpa. É possível e nós queremos fazer isso, fazer uma interação sul-sul e não só sul-norte, né? Mas do ponto de vista da pesquisa, de uma maneira geral, da formação, é preciso fazer interação norte-sul, sul-norte também. Então, acho que uma coisa não pode excluir a outra. Certamente que, para os padrões da América Latina,
O sistema universitário brasileiro é uma referência. Então, estudantes dos países vizinhos, todos os países da América Latina, muitas vezes vêm ao Brasil, porque aqui, com certeza, eles têm uma formação em nível de pós-graduação que muitas vezes não é disponível ainda nesses países. Mas, para o Brasil, se a gente quiser avançar mais em relação à formação e pesquisa e cooperação, nós temos que recorrer também a outros centros mais avançados que o nosso. Então, nós temos que fazer de tudo um pouco. Nós temos um papel, eu acho, na região, em relação à África, em relação à América Latina, e nós somos referências para eles em muitos sentidos. Eles também, em vários aspectos, são referências para o Brasil, mas nós temos que manter uma interação com os países mais desenvolvidos na área científica, sem dúvida nenhuma. Usando a origem da palavra, se universalizar, né? É isso. Vamos para o intervalo, voltamos já já nessa conversa muito interessante com o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Dr. Orlando Amaral. Voltamos já já. A conversa continua interessante aqui, inclusive no intervalo. Então, nesse último bloco, vamos retomar abrindo com a pergunta que o Givaldo tinha para o reitor. Givaldo. A grande questão da internacionalização, quando o senhor fala que os professores também não falam outros idiomas, ao mesmo tempo que eles não falam, eles são obrigados a produzir em outros idiomas. Né? Como é que a universidade e o universo acadêmico tem lidado com essa situação quase esquizofrênica? Não é fácil e em algumas áreas mais difícil que em outras. Eu sou da área de física e a área de física tem uma tradição já de muitos anos de cooperação internacional. A física se fez, na verdade, nesse intercâmbio de universidades brasileiras com universidades estrangeiras. Então, na física e em algumas outras áreas do conhecimento também, matemática ou biologia, essa tradição já é muito anterior, é muito antiga já. Então já se construiu uma cultura de se escrever numa outra língua, de talvez não ser fluente, porque isso na área mais duras também é difícil, não é simples, mas a tradição de cooperação internacional, de lidar com outro idioma, de ler em outro idioma, livros textos, é muito usual e tradicional em algumas áreas do conhecimento. Em outras, na área de humanidades, por exemplo, nem tanto. Claro que tem leituras obrigatórias em francês, em alemão, mas eu diria que aí uma parcela pequena dos estudantes são capazes de fazer leituras numa outra língua, onde estão os clássicos na área de humanidades. Na área de física é obrigatório, desde o meu curso de graduação, eu leio em francês, em espanhol, mesmo que eu não falasse, mas eu tinha que ler textos, que são os textos conhecidos e adotados nas grandes universidades. Mas aí nós temos um problema, quer dizer, como resolver isso, eu diria que não tem solução no Brasil. Em nenhuma universidade, nas maiores e mais tradicionais, o USP, o UFRJ, o FMG, essa não é a questão resolvida. São pouquíssimas disciplinas no Brasil que são ministradas numa outra língua. Por quê? Primeiro, talvez muitos professores não tenham habilidade linguística para fazer isso e muitos alunos também não têm habilidade de acompanhar uma aula numa outra língua. Mas se nós quisermos ascender ao patamar de universidades, vamos dizer, padrão internacional, em algum momento nós vamos receber estudantes estrangeiros. O estudante estrangeiro não será obrigado a aprender português. Poderia até ser, mas não funciona assim, né? Quando nós vamos para o exterior, nós temos que aprender a falar inglês, ou francês, ou alemão. Mas quando o estudante vem para o Brasil, normalmente, se ele vier por uma curta duração, para um intercâmbio, ele não vai aprender português. Então, é necessário que, em algumas circunstâncias, em alguns nichos, pelo menos, nós tenhamos mais a cultura de falar uma outra língua e nos entendermos uma outra língua também. Porque, por exemplo, a história brasileira é muito fundada numa escrita francesa.
Então, dentro, você falou das humanidades, a geografia, a história, ela tem muito dessa história francesa, dessa cultura francesa. Mas, por exemplo, a França não é mais hoje o grande país hegemônico. Né? Então, ficaria uma situação de conflito entre a raiz do conhecimento produzido no país e esse desejo, esse anseio de estar ombreando com os grandes centros de pesquisa do mundo? Reitor, só complementando o que o Osvaldo falou, né? Não só a história e a geografia, mas eu acho que praticamente todas as ciências humanas e ciências sociais aplicadas, nós estamos muito presos realmente ao francês. Isso, há textos em francês, ou em espanhol, ou em alemão, mas eu diria que nessas áreas, muitos professores desenvolveram habilidade para falar ou ler em outra língua, mas do ponto de vista dos alunos, a maioria eu diria que teria muita dificuldade de acompanhar livros-textos numa outra língua, qualquer uma delas, né? Nas áreas exatas, até por conta do vocabulário ser mais reduzido também, o jargão ser mais fácil de ser absorvido. E vocês trabalham com outros símbolos também, né? Então, isso talvez se torne mais razoável. Mas você lê um texto de filosofia em alemão, é impossível quase para qualquer um. O Givaldo assustou. Mas, agora, eu tô pensando. Ler Wittgenstein. Um aluno vai ler Wittgenstein em alemão. Não vai, seria muito raro que um aluno faça isso no original. Eu diria que na área das exatas é mais comum, é mais razoável que o aluno consiga fazer, mesmo o aluno de graduação consiga fazer isso, porque o vocabulário é mais restrito um pouco, etc. E na pós-graduação, os livros-textos nas áreas de exatas são quase todos em língua estrangeira. Então, nós somos expostos cotidianamente a uma língua estrangeira. Mas esse é um problema do Brasil, não é um problema dessa universidade, do curso de História, é um problema nacional. Tem a ver também que a cultura da pós-graduação no Brasil, eu falo estrito senso mesmo, ela é muito nova. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira graduação, lá no final dos anos 80, etc., o bacana era ter o segundo curso superior. Pouquíssimos de nós pensávamos fazer um mestrado, e aí lembro aqui de cabeça colegas de outros cursos também que foram inclusive para a França, né, acabaram entrando na vida acadêmica, mas é novo isso, né, de pós-graduação. É relativamente novo no Brasil. Eu diria que na década de 70 para cá que se começou esse movimento de implantação da pós-graduação no Brasil. São os primeiros mestres e doutores brasileiros formados no Brasil. Mestres formados no Brasil graças às pessoas que saíram para o exterior, fizeram seus doutorados no exterior e voltaram para criar essa infraestrutura de pós-graduação no Brasil. E a partir daí nós tivemos um crescimento muito impressionante. A pós-graduação no Brasil, assim, o sistema de pós-graduação no Brasil é muito forte e muito reconhecido internacionalmente mesmo como tal. A Thaís... Mudando um pouco aqui de assunto, mas é porque a gente já está no último bloco e essa pergunta é primordial, até enquanto aluna da Federal. O ano passado foi um ano meio complicado, conturbado para a Federal em termos de segurança, né? Já tinha algumas denúncias em relação à falta de iluminação, falta de segurança, e culminou com uma suspeita de um estupro dentro da universidade que até gerou alguns movimentos de ocupação. Né? Como é que está essa questão da segurança lá e como é que você está trabalhando junto aos alunos essa questão da segurança entre eles mesmo? A preocupação com a segurança na universidade é permanente e é muito grande. Na verdade, a questão de segurança preocupa a todos nós, né? A sociedade nossa, seja aqui em Goiânia ou no Brasil como um todo, é uma situação muitíssimo preocupante, né? Mas na universidade, eu diria que, embora tenhamos casos, sim, nós não somos ilhas, estamos imersos nessa cidade que tem seus problemas de violência, mas eu diria que, do ponto de vista estatístico, nós não temos problemas maiores do que o da cidade. Eu diria que são problemas menores, inclusive, que os da cidade. Temos problemas e temos procurado resolvê-los da melhor maneira possível. Por exemplo, iluminação. Nós, após todos esses movimentos do ano passado,
nós recuperamos toda a iluminação do campus, fizemos a troca de todas as lâmpadas queimadas, fizemos podas de árvores, porque muitas vezes você tem iluminação, mas a árvore cresce e cobre a lâmpada. Então fizemos poda de árvores, incrementamos rondas motorizadas, sobretudo no período noturno, para dar mais segurança aos alunos, sobretudo às alunas, né? Temos um sistema de monitoramento por câmera muito eficiente, com uma central de monitoramento, que inclusive foi capaz de desvendar esse suposto estupro, que não houve um estupro, foi uma invenção, uma história, né? E foi exatamente descoberta a história, ou desvendada a história, pela filmagem que mostrava que, na verdade, aquilo tinha sido uma armação. Então, assim, temos feito aquilo que é possível. Agora, dizer que a universidade vai ser uma ilha de segurança, onde não aconteça algum tipo de incidente, isso é impossível. Mas eu tenho certeza absoluta em afirmar para todos que melhoramos muito, estamos sempre preocupados e querendo melhorar mais ainda a questão de segurança. O senhor falou que a universidade não é uma ilha e não dá para esperar que ela fique afastada dos problemas da cidade. Nos arredores da universidade tem bairros assim, empobrecidos, com muitas demandas de cunho social. Como é que a universidade tem alguma ação nesses bairros? Nessa região do entorno da universidade? Olha, a universidade, nós gostaria, como gestor, como reitor da universidade, gostaria de estar muito mais próximo da sociedade em vários aspectos. Nós temos várias ações de extensão que envolvem a comunidade. No caso da vizinhança do campus Samambaia, né? Nós temos oferecemos várias possibilidades de formação, de curso de extensão, na área de natação, de prática esportiva, de dança, para a comunidade, procurando trazer a comunidade para próximo da universidade. Temos um curso de línguas, o Centro de Línguas da universidade, que oferece curso de línguas para a comunidade de uma maneira geral. Gratuito? Não gratuitos, com taxas menores do que os cursos de línguas tradicionais. E esses cursos são muito acessados pela comunidade, pela vizinhança, né? Mas a universidade não tem pernas para fazer tudo e para resolver os problemas que não são afetos à universidade. Ela procura interferir positivamente, mas nós temos muitas limitações internas, sobretudo externas, né? Certo. Tem até uma crítica que fala que esse alto número de incidentes que ocorreu na Federal foi por falta da não intervenção da Polícia Militar, né, nas federais. Né? O que o senhor pensa a respeito? Ajudaria, não ajudaria? Olha, há um mito recorrente na universidade que o espaço da universidade não pode ser acessado pela polícia. Isso é quase que um dogma. Isso é um mito, isso absolutamente não corresponde à realidade. É um espaço federal, mas é um espaço público. E tem certas situações que quem lida com elas não é a segurança da universidade, que não tem qualificação para lidar com marginais ou bandidos que às vezes circulam por lá. Ano passado explodiram um banco lá, né? Houve uma explosão de um caixa eletrônico na escola de agronomia. Então, quem lida com a situação, absolutamente não é o pessoal da universidade. Isso é polícia federal ou polícia militar, que seja. É claro que nós não queremos, nem pleiteamos e nem advogamos que a polícia tenha uma presença ostensiva permanente na universidade. Eu acho que não é necessário. Mas, em certas situações, a presença da polícia inibe e ajuda na segurança das pessoas. Eu acho que isso é um pouco um ranço que veio da época da ditadura, ainda de autonomia das universidades. Isso, e tem, é claro, com um certo conceito que a polícia tem de truculência, de agir com violência, que precisa também ser mudado. Que ela precisa mudar. A polícia também tem que mudar, tem que saber que ter uma abordagem mais menos
truculenta, menos agressiva com as pessoas. Está né? faltando menos de 5 minutos, vamos nas perguntas e respostas rápidas. O senhor falou que são 150 cursos de graduação, incluindo Jataí, Catalão, Cidade de Goiás, etc. Esses cursos são praticamente todos no período da manhã ou à tarde, confere? Existem poucos cursos noturnos, principalmente em Goiânia. E por quê? Eu diria que, assim, no passado eram poucos cursos no turno noturno. Hoje, esse percentual de aulas no curso noturno é muito significativo. Não é um número marginal, mas eu não saberia precisar exatamente qual é o percentual, mas eu diria que entre 30% e 40% da oferta do nosso curso é no período noturno, o que é muito significativo. Com certeza. E com certeza eu diria que nas regionais de Catalão, Jataí e Goiás, talvez esse percentual seja maior do que o de Goiânia. Então, o número cresceu muito e, felizmente, cresceu muito, porque isso abre possibilidades para o estudante trabalhador também ter uma formação de nível superior. É o fim do seu mandato esse ano, né, como reitor. Um balanço, assim, no geral. Como que o senhor encarou esses 4 anos aí à frente da Federal, os maiores desafios? O senhor fica no cargo até 6 de janeiro do ano 6 de janeiro de 2018, completando 4 anos de mandato. É um grande desafio ser reitor de uma universidade federal, uma universidade do porte da Universidade Federal de Goiás. Eu, durante essa gestão, tive muitos momentos difíceis, na questão orçamentária, várias discussões internas muito duras, incidentes com estudantes, invasões, ocupações que não aconteciam no passado. Então, esse meu mandato foi recheado de situações muito novas em comparação com o passado. Mas eu diria que a universidade avançou muito nesse período, fruto muito daquilo que aconteceu no passado, nesse período de grande expansão, mas a universidade se consolidou, eu diria que. Então, todo o processo de expansão, nesses 4 anos, ela se consolidou, essa expansão consolidou, esses cursos novos, novos mestrados, doutorados, uma expansão muito grande na pós-graduação, fortalecimento de grupos de pesquisa, e uma infraestrutura que é muitíssimo superior ao que nós tínhamos no passado. Então, eu não terminei o mandato ainda não é um balanço final, mas pelo que aconteceu até agora, eu fico muito feliz com tudo que aconteceu na universidade. Agora, conta pra gente aqui, só pra gente, o senhor vai entregar o cargo para o seu antecessor, Edivar Madureira, como que é? Isso, obviamente, quem vai decidir é a comunidade. Mas o senhor pretende se reeleger ou não? Não, eu já tomei a decisão de algum tempo de não concorrer à reeleição. Poderia concorrer, mas a minha opção é por não concorrer. Eu já estive 8 anos como pró-reitor de Administração e Finanças e mais 4 como reitor. Eu acho que eu já dei minha contribuição e é hora de deixar a comunidade escolher um novo dirigente. Givaldo, 1 minutinho para a sua última pergunta, ainda dá tempo. Os alunos os trabalhadores muitas vezes escolhem cursos da área pedagógica. E nós estamos num processo de reforma do ensino médio. Isso vai criar algum impacto dentro da universidade? Olha, o que causa impacto nas licenciaturas, principalmente, é a falta de perspectiva da carreira do professor. Esse é o grande problema. Assim, independente de reforma, de como vai ser a reforma, como ela será implantada, e temos sérias dúvidas de como esse processo se dará, mas o grande nó continua sendo assim, como esse professor vai trabalhar? Em que condições ele vai trabalhar? Eu diria que enquanto não se resolver a questão salarial do professor, da infraestrutura, qualquer que seja a reforma, ela não tem chances de muito sucesso. É preciso resolver primeiro as condições de trabalho do professor e as condições para o aluno ter um ensino de qualidade. Reitor, isso que o senhor falou, me permite o telespectador, eu deixo a função de apresentador e como professor, eu assino embaixo em tudo isso que você falou. Enquanto o professor não for valorizado, Givaldo, que também é professor, né, a gente não vai ter um país melhor. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu tenho que agradecer muito a participação do senhor aqui, reitor, foi esclarecedora a entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Enzo, Givaldo, Thaís, foi um prazer estar com vocês. Thaís, um prazer reencontrá-la, Givaldo também, que a gente já trabalhou junto, né? E voltamos na próxima semana. Lembrando que o Roda de Entrevista
tem a produção de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. E toda segunda-feira o conteúdo completo do programa está disponível no YouTube. Voltamos na semana que vem. Uma boa noite e até lá.